O cometa interestelar 3I Atlas foi descoberto em julho de 2025 e rapidamente se destacou como um dos objetos cósmicos mais intrigantes já observados. Tudo por causa do seu caráter ainda enigmático, cercado de mistérios. Recentemente, para a surpresa de todos, o 3I Atlas teria nos mandado um sinal direto. O que será que ele quer com a gente, hein? Que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado por sua companhia especial. Observatórios de alta sensibilidade registraram sinais extraordinários associados à trajetória do 3I Atlas. Esses sinais exibem um padrão incomum e um deslocamento consistente com a velocidade e direção do objeto, estimada em cerca de 60 km por segundo, ou 216 mil quilômetros por hora. Uau! Essa velocidade supera em milhares de vezes qualquer objeto natural conhecido que já tenha entrado no sistema solar. Cálculos físicos indicam que recentes ondas de rádio captadas podem estar se originando do próprio objeto. Teoria ainda em discussão, sendo que nada foi provado ainda. Mas, afinal, o que ele quer nos dizer? Terá sido algum tipo de código que nos ajude a decifrá-lo? Além das medições por radiotelescópios, o 3I Atlas foi monitorado pelas sondas solares estéreo A e B, capazes de fornecer imagens tridimensionais do objeto, a partir de ângulos inacessíveis à observação terrestre. As imagens revelam um núcleo quase perfeitamente redondo, com simetria que se estende à coma, que é formada por partículas de poeira e gás. Tal característica é rara em cometas, que geralmente apresentam núcleos irregulares e caudas alongadas. Especialistas apontam que essa forma pode resultar de processos naturais desconhecidos ou indicar alguma estrutura artificial, mantendo viva a hipótese de muitos fãs de teorias excêntricas. Desde que foi descoberto, o 3I Atlas intriga cientistas e choca a humanidade. O seu comportamento, composição e trajetória têm sido estudados por uma rede internacional de astrônomos, utilizando desde radiotelescópios terrestres até sondas espaciais especializadas. Observações recentes, sobretudo após a sua passagem relativamente próxima da órbita de Marte, a 27 milhões de quilômetros, quando foi estudado por várias sondas, indicam que o objeto segue uma trajetória hiperbólica, confirmando a sua origem interestelar. Ou seja, ele não se formou no sistema solar e está em passagem única pelo nosso entorno planetário. Uma coisa nós já sabemos: ele veio de longe, muito longe, possivelmente de um berçário estelar e tem pelo menos 8 bilhões de anos de existência. Ou seja, quase o dobro da idade do nosso sistema solar. A composição química do 3I Atlas também chama atenção. Observações indicam a presença de elementos como níquel e cianeto, entre outros compostos que não são típicos dos cometas estudados anteriormente, coisa que nós nunca vimos antes. Não há sequer parâmetros para comparações. Essa diversidade sugere que o objeto percorreu regiões do espaço com ambientes químicos diferentes dos cometas do sistema solar. A análise continua, e os cientistas estudam se esses elementos foram adquiridos durante a viagem interestelar ou se refletem uma composição original do próprio corpo rochoso, o núcleo, com cerca de 5 quilômetros quadrados de diâmetro. Isso ainda está em debate na comunidade científica, mas seria uma nova nomenclatura que englobaria não só nosso atual viajante do espaço, mas os outros 2 objetos interestelares que tivemos antes. Em 2017, recebemos a visita do Oumuamua e em 2019, do 2I Borisov. Em menos de uma década, 3 objetos desconhecidos atravessaram nosso caminho e pouco sabemos ainda dos 3. Por isso,
toda a pressão e recursos gastos na observação do 13 Atlas. Tivemos a sorte de seu caminho passar perto de várias sondas e satélites, sobretudo na órbita marciana. Os equipamentos de altíssimo nível tecnológico não foram feitos para observar esse tipo de fenômeno. Obviamente, foram criados para o estudo de Marte, preparando o planeta vermelho para futuras missões com humanos, mas se mostraram bastante úteis para estudarmos o cometa. O debate entre cientistas é intenso. Alguns pesquisadores defendem explicações naturais para suas características, baseadas na composição química, formato e trajetória. Outros, como o astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, sugerem que certas peculiaridades podem indicar uma origem artificial, seja com uma sonda, uma nave ou um dispositivo avançado, hipótese já descartada oficialmente pela NASA em coletiva de imprensa. Bom, isso não vale muito que eles jamais iriam assumir, né? Agora, com mais esse sinal estranho, Loeb volta a levantar uma de suas ideias centrais que também repercutiu nas últimas semanas. A de que o 13 Atlas tem relação direta com o famoso sinal WOW, registrado em 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, que já falamos aqui no canal, inclusive. Esse sinal de rádio de curta duração e faixa estreita, proveniente da constelação de Sagitário, permanece até hoje como um dos maiores mistérios da astronomia. Desde a sua detecção, cientistas têm debatido se ele teve origem natural ou se seria, de alguma forma, uma tentativa de comunicação de inteligência extraterrestre. A ideia, embora especulativa, sugere que o cometa poderia ter emitido radiação capaz de percorrer centenas de unidades astronômicas antes de ser captada na Terra, estabelecendo uma possível conexão entre o objeto interestelar e o sinal que intrigou gerações. Ainda que não seja uma conclusão, o alinhamento espacial entre o 13 Atlas e a posição aparente do sinal WOW é suficientemente curioso para justificar investigações. Observações indicam que, durante a década de 70, o 13 Atlas poderia ter se encontrado a cerca de 600 unidades astronômicas da Terra, o equivalente a quase 90 bi de quilômetros. É chão, né? Embora essa distância seja enorme, a emissão do sinal com frequência de 1420 MHz é considerada uma rodovia cósmica para potenciais transmissões interestelares. Cientistas dedicados à busca por sinais de inteligência extraterrestre utilizam essa frequência justamente por essa estabilidade e reconhecimento universal. O fato do cometa se situar na mesma região da constelação de Sagitário aumenta o mistério. Seria só uma coincidência? Bem, há os que acreditam que quando a coincidência é grande demais, alguma coisa tem a mais, hein? Será esse o caso? O sinal WOW se distingue de outros fenômenos naturais por sua intensidade concentrada e sua largura de banda limitada. Isso significa que a emissão poderia ser detectada mesmo a centenas de unidades astronômicas de distância, caso sua origem fosse, de fato, o 13 Atlas. A energia necessária para tal emissão sugere um evento de grande escala, ainda não totalmente compreendido, que poderia ser natural ou, hipoteticamente, artificial. A coincidência temporal e espacial entre o sinal e a posição do objeto reforça a necessidade de novas observações e estudos. A trajetória hiperbólica do 13 Atlas pelo sistema solar é outro elemento intrigante. O objeto viaja praticamente em linha reta, sem desvios significativos por gravidade estelar ou planetária, o que sugere que sinais emitidos num determinado ponto de sua jornada poderiam percorrer vastas distâncias sem dispersão significativa. Estudos indicam que o cometa atravessou regiões de baixa densidade de matéria interestelar, o que aumenta a probabilidade de que qualquer radiação emitida pudesse chegar intacta à Terra, décadas depois, como é o caso do sinal WOW.
Apesar da cautela na maior parte da comunidade científica, a coincidência entre o sinal UAU e o 3I Atlas permanece intrigante. A proximidade espacial e temporal é improvável, mas não é impossível, mantendo, repetimos aqui, a hipótese em aberto. Observações recentes do cometa indicam emissões contínuas em diferentes comprimentos de onda, aumento de brilho e fragmentação parcial, fenômenos que reforçam o interesse científico e mantêm o 3I Atlas como um ponto central de estudo dos programas de observação. Atualmente, o 3I Atlas encontra-se a cerca de 349 milhões de quilômetros da Terra, seguindo em sua rota de saída do Sistema Solar, a impressionantes 61 quilômetros por segundo. A sua trajetória incomum o leva a cruzar lentamente o Sistema Solar interno, passando ainda próximo às órbitas de Vênus e Júpiter, antes de deixar definitivamente o nosso sistema no próximo ano. Até lá, o cometa continuará sendo objeto de observações e curiosidade, enquanto cientistas analisam os detalhes de sua passagem, em busca de pistas sobre sua composição, comportamento e possíveis emissões detectáveis. Alguns dados conseguidos em sua passagem perto de Marte ainda estão em sigilo, ao menos até o ano que vem, sob o argumento de que os dados precisam ser cruzados antes de qualquer divulgação. Quem sabe até lá, o 3I Atlas ainda não nos dê um novo alô antes de ir embora para sempre. Estaremos aqui, atentos para ouvi-lo.